Meus irmãos, nós hoje vamos, com a graça de Deus, começar uma nova série de mensagens nesse mês de férias. Apesar de muitos irmãos estarem viajando hoje, feriado prolongado, e outros vão viajar por causa das férias do mês de julho, nós entendemos que devemos começar essa nova série e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. O tema dessa série é simplicidade. A simplicidade está na moda. Um movimento filosófico, arquitetônico, artístico, do qual eu vou falar daqui a pouco, está no auge da moda. Não é um movimento novo, mas recentemente tem entrado na moda um movimento chamado minimalismo, mas não é sobre isso que eu vou falar. Simplicidade, irmãos, é uma das marcas essenciais da vida cristã. Eu já citei isso aqui várias vezes. João Calvino, que é o principal teólogo da tradição reformada, tradição da qual nós fazemos parte, disse que a vida cristã precisa estar construída sobre 3 pilares: trabalho, poupança e frugalidade. Frugalidade, traduzida para o coloquial, é simplicidade, uma vida simples. Trabalhar, poupar e ter uma vida simples. Mas importante, trabalhar faz parte da nossa vocação, nós fomos chamados pelo Senhor para trabalhar. Poupar, não no sentido odiar, no sentido que a sociedade ensina a poupar para garantir o seu futuro, poupar para você ter uma provisão e uma velhice mais confortável, não, poupar para ter com que ajudar o necessitado. E frugalidade, simplicidade, uma vida sem ostentação, uma vida sem gastança, uma vida não dominada por esse espírito dos nossos dias, que é o espírito do consumismo. Como eu disse, o minimalismo está na moda. Não é uma coisa nova, o minimalismo é lá dos anos 60. Começou esse movimento de buscar uma vida mais simples, a pintura, as artes mais simples, a arquitetura mais simples, mas não é deste tipo de simplicidade que nós vamos falar aqui nas próximas semanas. Embora o minimalismo traga consigo alguns princípios que são úteis para a nossa vida. Você já deve ter ouvido falar dessa frase que se tornou célebre também: menos é mais. Essa é uma frase que os minimalistas adoram. Menos é mais, ou seja, menos ostentação, menos cores, menos gastos, menos coisas, menos consumismo, menos compras. E mesmo que o minimalismo possa servir de pano de fundo para a nossa reflexão, eu quero convidar você durante as próximas semanas a pensar sobre o que a Bíblia diz acerca do tipo de vida que um discípulo de Jesus Cristo deve cultivar. Como um discípulo de Cristo deve viver. E por que isso é importante, irmãos? Porque nós vivemos numa sociedade que entulha a nossa vida de muitas coisas. Nós somos empurrados a uma vida consumista, nós somos empurrados a nos preocuparmos muito com os nossos bens, com as nossas posses, com os nossos prazeres, e essa vida entulhada muitas vezes rouba a nossa paz e rouba a nossa disposição para servir ao Senhor. Não é muito difícil encontrar na igreja, entre os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que não têm tempo, porque estão com a vida entulhada, estão tão comprometidos, estão cheios de projetos, de propósitos, de desejos, de sonhos, que a sua vida não tem espaço mais para a oração, para a leitura da Bíblia, para estar com o povo de Deus na igreja. Nós estamos muito preocupados com a nossa carreira, com o nosso projeto de poder, com o nosso desejo de sucesso, com o acúmulo de bens. E essa vida entulhada, muitas vezes, fascina tanto as pessoas, que nós perdemos o gosto, perdemos o prazer por aquela vida simples que Jesus Cristo viveu e que Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a viver. E nós precisamos, irmãos, recuperar esse modo de vida cristão, esse modo de vida ensinado na Bíblia Sagrada.
Nós lemos aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, um texto em que ele estimula os crentes de Corinto a serem generosos em suas ofertas para socorrer os irmãos da Judéia que estavam passando por muita dificuldade. Ou seja, faz parte da vida cristã o cuidado com o outro, a atenção com o outro, mas às vezes a sua vida, a nossa vida está tão comprometida com as nossas coisas, com os nossos bens, com os nossos projetos, que nós muitas vezes nem temos condição de pensar no outro, de ajudar o outro, porque nós já gastamos tudo que somos e tudo que temos, construindo e nos deixando entulhar por essa vida. Por isso essa nossa série de mensagens tem um subtítulo, o subtítulo é esse aqui: trocando o entulho do mundo pela simplicidade do Evangelho. Nós precisamos, irmãos, urgentemente, desentulhar nossa mente, desentulhar nosso coração, desentulhar nossas mãos, desentulhar nossa vida de tudo o que nos impede de desfrutar da presença de Deus, da comunhão com Deus e das bênçãos de Deus. E para introduzir esse tema, eu fiz aqui 3 perguntinhas. Primeira, por que complicamos tanto a vida se ela é tão simples? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a vida é muito simples. Nós não precisamos de muita coisa para viver. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, dizendo: Timóteo, se você tiver o que comer e o que vestir, esteja contente, esteja satisfeito. A gente não precisa muito mais do que isso. Eu tenho certeza, e já disse isso aqui algumas vezes, que se você entrasse na sua casa hoje, depois do culto, e olhasse para tudo que tem na sua casa, e fizesse uma lista do que realmente é necessário, eu acho que não ia sobrar muita coisa. Muita coisa podia, e algumas coisas deveriam ser descartadas. Nós complicamos demais, nós trazemos coisas demais para a nossa vida, nós entulhamos demais a nossa vida. Não é o mundo que nos entulha, somos nós que nos deixamos entulhar, porque o mundo coloca diante de você, e você escolhe, você faz suas escolhas, você estabelece suas prioridades. A segunda pergunta: por que criamos complexos sistemas religiosos, cheios de deveres e recompensas, se o Evangelho nos requer apenas confiar ou crer? A fé cristã, irmãos, como nós meditamos na semana passada, no nosso culto, ela exige de você apenas uma coisa: que você creia, que você confie na palavra de Deus e no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Mas os homens criam religiões cheias de preceitos, de normas, de regras, de deveres, de penitências, de sacrifícios, de ofertas especiais, de coisas e coisas e coisas, e a vida espiritual da pessoa muitas vezes acaba entulhada por um monte de coisas que a fé cristã desconhece. E é claro que eu estou falando aqui do contexto cristão, estou falando de religiões que se declaram cristãs, mas que criam complexos sistemas que entulham a vida das pessoas e as escravizam e as fazem viver neste complexo sistema de eu preciso fazer isso para receber aquilo, eu preciso dar esse passo para fazer outro. Você já deve ter ouvido muitas vezes aquele versículo, né? Eu sempre brinco aqui na igreja, Provérbios 35, 3. Conhece Provérbios 35, 3? Não, porque não tem, mas o povo acha que está na Bíblia. E o versículo é assim: faça a tua parte. Os irmãos até sabem de cor já, né? Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Eu já ouvi tanto essa citação bíblica. O único problema é que ela não está na Bíblia. Por quê? Porque esse sistema complexo de religião faz as pessoas acreditarem que elas são cooperadoras de Deus. Olha, Deus vai te abençoar se você fizer isso, Deus vai te responder se você fizer aquilo, Deus vai te dar se você der antes. E parece que Deus é muito mais um mercador do que um pai amoroso. Quem é pai aqui sabe. Nós que somos pais fazemos provisão para os nossos filhos de coisas que eles nem sabem que precisam, não é?
Eu já contei para vocês, os seus filhos chegam lá na sua casa e vê lá na geladeira iogurte, queijo, leite, e você viaja e acaba aquilo tudo, ele chega na geladeira e abre, não tem, porque ele achava que nascia dentro da geladeira. É porque você colocava. Essa geladeira está com defeito, foi só minha mãe viajar, não tem mais nada para comer aqui nessa geladeira, o que está acontecendo? Sabe, nós fazemos provisão para os nossos filhos, nós cuidamos dele, Deus é nosso Pai. Sabe, Deus não é um caixeiro, não é um mercador, não é alguém que está fazendo barganha, como quem já deve ter ouvido por aí, você tem que fazer uma oferta sacrificial, porque aí Deus vai multiplicar. Isso é mentira, gente. Se você tem acreditado nisso, desacredite a partir de hoje. As bênçãos de Deus não são compradas, mas nós criamos esse complexo sistema. A terceira pergunta, por que nunca nos satisfazemos com aquilo que conquistamos e estamos sempre desejando mais, se precisamos de tão pouco para viver? Sabe, a maioria de nós, ao invés de agradecer o que tem, reclama do que falta. Sabe, nós temos dificuldade de desfrutar do que já possuímos, porque a gente fica pensando no que nós poderíamos ter, no carro que nós poderíamos ter, na casa que nós poderíamos ter, na família que nós poderíamos ter, em como nós poderíamos ter mais sucesso na carreira, como nós poderíamos ganhar mais dinheiro, e muitas vezes nós nos tornamos murmuradores, porque nós deixamos a nossa vida ser entulhada por esse desejo insaciável de mais. E sabe, você consome a sua vida assim, você acaba com a sua vida assim, você destrói a sua família assim, você priva a sua família da sua presença, do seu amor, do seu carinho, da sua atenção, porque você, numa insatisfação crônica, está correndo atrás do vento, de coisas que você imagina farão você mais feliz, mas que no fundo não podem trazer a felicidade que você tanto busca. Então, o propósito da nossa série é buscar a simplicidade, entendendo o valor real da vida e do que a vida coloca diante de nós, para desentulharmos a nossa vida de tudo que o mundo encheu-nos, para nós vivermos a fé cristã de maneira mais positiva, mais fiel. E o tema da nossa mensagem hoje, então, é a simplicidade do Evangelho. Esse é o tema da mensagem de hoje. O tema geral é simplicidade, e hoje nós vamos falar da simplicidade do Evangelho. Evangelho é boa notícia, boa nova. Evangelho é o anúncio de que Deus nos ama e de que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar e para nos dar a vida eterna. O Evangelho é a boa notícia que nós estávamos separados de Deus, mas agora podemos nos aproximar de Deus, não por qualquer caminho, mas pelo único caminho, como o próprio caminho disse. Lá em João 14:6, Jesus declarou: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, foi o que Jesus disse. Então é muito curioso que nós vivamos num país que se declara cristão, que muitas pessoas dizem professar o cristianismo, mas buscam a Deus em outros caminhos. Se o cristianismo e o próprio Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas eu quero falar sobre a simplicidade do Evangelho através de uma história muito conhecida, que está registrada lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Final do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 38, o texto que diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor,
ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu introduzo essa mensagem lembrando um mito ou um fato, não se sabe ao certo se é um mito ou um fato, eu acho que é mais um mito, mas um mito que se transformou numa espécie de mote. Não sei se você já ouviu falar, você já deve ter ouvido falar do nó górdio. Já ouviu falar do nó górdio? Não precisa levantar a mão para falar se ouviu ou não ouviu. Desatar o nó górdio é uma expressão usada em alguns lugares que significa resolver um problema grave de uma maneira simples. Isso a gente encontra na literatura, encontra em vários lugares essa expressão. De onde veio essa expressão? Conta a história, e aí eu não sei se é história ou se é lenda, que o rei da Frígia, a Frígia é a região onde hoje é a Turquia. Então lá antes do Império Grego, lá bem antes, aquela região se chamava Frígia. Tinha lá o Império Frígio. E o imperador frígio, ou o rei frígio, ele não teve filhos e ele morreu. E a nação ficou assim, acéfala, né? Agora quem vai governar? Então foram consultar o oráculo, né? O profeta, o mais importante profeta da Frígia. E o profeta disse que o novo rei da Frígia seria um homem comum que ia entrar na cidade puxando uma carroça. Não ele puxando, ele conduzindo uma carroça. E o povo ficou esperando o dia tal que ia entrar o homem na cidade puxando uma carroça. E entrou um sujeito chamado Górdio, puxando uma carroça. E logo a população que acreditava no profeta aclamou Górdio como rei da Frígia. E ele se tornou um bom rei. Em gratidão aos deuses que o colocaram no trono sem ele ser ninguém, o Górdio pegou aquela carroça, levou para dentro do trono de Zeus, do templo de Zeus, e para ninguém roubar a carroça, ele amarrou a carroça com uma corda e deu um nó que ninguém conseguia desatar. Górdio morreu e Midas, o seu filho, assumiu o trono no seu lugar. Acontece que Midas morreu sem filhos também. Consultaram o oráculo de novo. Quem vai ocupar o trono da Frígia? E o oráculo, o profeta respondeu: aquele que desatar o nó de Górdio será o novo rei da Frígia. Ninguém conseguia desatar o nó do Górdio. Pessoas vinham da Frígia inteira, faziam fila no templo de Zeus para desatar o nó, e ninguém conseguia desatar o nó. Homens tentaram e tentaram e tentaram, passou 50 anos e ninguém conseguiu, passou 100 anos e ninguém conseguiu, passou 200 anos e ninguém conseguiu, passaram-se 300 anos, passaram-se 500 anos e ninguém conseguiu. Em 334 a.C., essa parte da história é verdadeira, Alexandre o Grande, rei da Grécia, foi para a Frígia. E ele, andando pela cidade, viu a beleza da cidade, e ele ouviu a profecia: aquele que desatar o nó de Górdio será, agora a profecia aumentou, será o dono do mundo.
Alexandre o Grande entrou no templo de Zeus, deu uma volta na carroça, examinou o nó, sacudiu o nó, pegou o nó, e todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. Alexandre o Grande sacou a sua espada e cortou o nó. E se tornou o rei da Frígia. E se tornou o dono do mundo, pelo menos do mundo conhecido naquela época. E essa fábula, essa lenda, se tornou então um símbolo daqueles que, diante de um grande desafio, encontram soluções simples. E eu introduzo a nossa meditação de hoje com essa história, porque, irmãos, nós precisamos não desatar o nó górdio, mas desatar o nó que às vezes está na sua cabeça, de complicar demais a vida, complicar demais a vida cristã, complicar demais o evangelho, correr atrás de coisas que você pensa trarão algum sentido e algum sabor à sua vida. Então, a simplicidade é uma resposta objetiva à complexidade que nós criamos na nossa vida. E o texto que nós lemos nos leva a refletir sobre alguns temas importantes. Primeiro, o que realmente importa na sua vida? O que realmente é necessário na sua vida? As escolhas que você tem feito na sua vida são as melhores escolhas. E como Jesus orienta você ante as demandas da vida? Nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós aprendemos com Jesus Cristo como viver, ou pelo menos deveríamos aprender, e deveríamos reproduzir o estilo de vida de Jesus Cristo. E esse texto, irmãos, já foi muito pregado e muito maltratado, e eu não tenho dúvidas de que não podemos cair nas armadilhas de quem interpreta o texto apressadamente. Então, para interpretar esse texto e aplicar as lições que ele nos ensina, eu queria chamar você para lembrar do contexto de Lucas 10. E eu estou chamando de Lucas 10 aqui, que é o capítulo do Evangelho de Lucas, onde está o texto que nós lemos, de o capítulo da ação. O capítulo 10 de Lucas começa com Jesus mandando 70 discípulos pregar o Evangelho. E Jesus os ordena a irem de casa em casa, entrarem onde deixarem, pregar o Evangelho, fazerem o trabalho de evangelização. E eles vão. Quando eles voltam felizes, jubilosos, dizendo para Jesus que eles expulsaram demônios e que eles tiveram muito sucesso e que foi muito, muito produtivo o trabalho deles. E Jesus diz: olha, que bom, eu vi Satanás caindo do céu enquanto vocês pregavam, mas a verdadeira alegria é ter o seu nome escrito no livro da vida. Depois de acontecer tudo isso, Jesus faz uma oração. Diz Lucas que Jesus exultou no coração, deu graças a Deus, porque a verdade de Deus tinha sido revelada de maneira tão extraordinária. Imediatamente depois, chegou perto de Jesus um homem e perguntou: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? E ele respondeu: Senhor, na lei está escrito que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus diz: respondeste bem, faça isso e você viverá. Você conhece. Aí o sujeito, querendo se justificar, perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus contou a parábola do samaritano. Lembra, o samaritano que estava descendo, ia de Jerusalém para Jericó, encontrou um homem assaltado na beira do caminho, todo machucado, todo ferido, pegou aquele homem machucado e ferido, curou as feridas dele, levou ele para a estalagem, pagou as contas, deixou dinheiro a mais para as despesas que poderiam vir, e Jesus diz: quem foi o próximo daquele homem que foi assaltado? E o homem respondeu: aquele que usou de misericórdia com ele. E Jesus diz: faz o mesmo.
haja assim. Quando a gente lê o capítulo 10 de Lucas, se a gente lê muito apressadamente, você pode interpretar erroneamente, como muitas pessoas interpretam, dizendo assim: bom, então, o que importa mesmo neste mundo é fazer o bem ao próximo. Isso é o mais importante. O mais importante é amar o próximo. O mais importante é fazer caridade. O mais importante é socorrer o necessitado. O mais importante é ajudar os pobres. E realmente isso é mais importante. Isso é muito importante. Mas nós não podemos ser muito apressados, porque essa história nos ensina que não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Eu concordo com isso. João diz isso categoricamente na sua carta. Você não pode amar a Deus que você não vê, se você não amar o seu próximo que você vê. Você não pode dizer, eu amo a Deus, se você ignora as pessoas perto de você, se você não tem compaixão por ninguém. O seu amor por Deus é uma mentira, ou é um discurso que engana só você mesmo. Porém, é possível amar o próximo sem amar a Deus. Presta atenção. Você está lendo João 10. E João 10 fala de ação. Pregar o evangelho, socorrer o pobre, ajudar quem necessita. E você, se você parar a leitura ali, você pensa assim, bom, então esse negócio de religião, esse negócio de igreja, esse negócio de ler a Bíblia, esse negócio de orar, isso não serve para nada. O que serve mesmo é ir para a rua, é distribuir sopa, é fazer caridade, é repartir os bens. Isso é importante, e isso mostra que você ama a Deus, mas uma pessoa pode fazer tudo isso sem nenhum amor por Deus, talvez por amor a si mesmo, ou por amor apenas ao carente. Isso tem o seu valor, mas isso não é o Evangelho. Então Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, registrou a história da visita de Jesus à casa de Marta e Maria. Porque na visita de Jesus na casa de Marta e Maria, o texto começa falando de ação, não é? Jesus, indo pelo caminho, hospedou-se na casa de duas irmãs. Uma se chamava Marta, outra se chamava Maria. Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus dizia. Marta, agitada, corria de um lado para o outro para atender as necessidades da casa. E vendo a sua irmã Maria sentada, ela foi até Jesus e diz: Mestre, não te importas que a minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Ordena-lhe que vá me ajudar. E aí, Jesus disse as palavras que são o que vou usar para aplicar a você na nossa vida. Lições muito importantes. Jesus disse para Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe, irmãos, Jesus simplifica o Evangelho de uma maneira que é até chocante. No nosso boletim de hoje, se você não leu, você devia ler o texto que foi escrito lá, que é um bom texto, que nos diz que o Evangelho é tão simples que ele chega a ser ofensivo. Quando você fala para alguém assim, o que Deus requer de você é que você pare, escute e creia, só, o resto é com Ele. As pessoas dizem, não, mas é só isso? Eu não tenho que fazer mais nada? Não, não é que você não tem que fazer mais nada, é que tudo que você fizer depois é consequência daquilo que você fez antes. O problema é que os sistemas religiosos que nós conhecemos invertem. Dizem assim, olha, faça o bem para Deus te aceitar, faça a caridade para Deus te aceitar, faça esmola para que o seu espírito seja elevado, reparta os seus bens para que Deus olhe para você e o acolha. E o Evangelho diz, olha, sente-se, ouça, creia
e depois você vai poder se levantar e fazer alguma coisa que seja útil para Deus e útil para o seu próximo. E por isso esse texto, na minha modesta opinião, nos desafia a repensar a simplicidade do Evangelho, porque nós vivemos em um mundo que distorceu o Evangelho. Por quê? Eu separei aqui 6 palavras que estão em 3 grupos de 2 para a gente pensar. Primeiro, nenhum esforço pode te dar a serenidade encontrada no Evangelho. O mundo diz que você vai ser aceito por Deus se você tiver determinação e se você tiver uma boa performance. Na verdade, para mim, Marta e Maria ilustram estes 2 estilos de vida que tentam se aproximar de Deus. Claro que eu preciso então parar aqui e dizer para você, Jesus é Deus. Marta quer servir a Jesus. Marta recebeu Jesus na sua casa. Marta quer servir Jesus. E ela escolhe um caminho. Qual o caminho que ela escolheu? Recebê-lo com o melhor trabalho, com a melhor refeição, com a melhor hospedagem, dar a ele a melhor comida, dar a ele todo o carinho, recebê-lo como a melhor dona de casa do mundo. E Maria também escolheu o seu caminho. E o caminho de Maria foi sentar e ouvir para crer. Marta e Maria, irmãos, são os 2 polos de toda tentativa de aproximação de Deus. Há muitas pessoas que tentam se aproximar de Deus pelo caminho da determinação e da performance. O que vai me levar a Deus é a minha disciplina. O que vai me levar a Deus é a minha produtividade. O que vai me levar a Deus são as minhas boas obras. O que vai me levar a Deus é a minha generosidade, é a minha caridade. E eu quero focalizar aqui primeiro em Marta. O texto diz que Marta agitava-se. Sabe, eu já falei aqui várias vezes que a gente não pode bater muito em Marta. Marta estava reproduzindo aquele anelo que ela tinha no coração de aproximar-se de Jesus. O problema é que ela escolheu o caminho errado. E ela está agitada porque, pensa bem, a gente lê o texto e a gente fala assim, Jesus foi se hospedar na casa de Marta e Maria. Jesus andava sozinho? Não. No mínimo era Jesus e mais 12. Então imagine você, um dia alguém chega na sua casa, bate na porta, eu vim aqui almoçar na sua casa, mas trouxe 12. Eu trouxe 15. Trouxe 20. E as normas de boa educação na antiguidade impunham que ela recebesse bem, então é natural que ela tivesse tão agitada. Então esse texto, essa história, não é para a gente crucificar Marta, Jesus já morreu na cruz por nós, não precisa crucificar Marta, mas é para ilustrar que alguém premido pela circunstância, alguém que ouve muito o que dizem por aí, que não presta atenção no que a Bíblia diz, pode agitar-se por ser exprimido pela determinação de tentar agradar a Deus. Você, neste mundo, é condicionado a decidir o seu destino, a pensar que sabe o que é melhor para você, a estabelecer o que é prioridade, e essa determinação, você ouve isso para todo lado, é o que supostamente vai levar você até a presença de Deus. Por isso Marta vai reclamar com Jesus. Por quê? Porque Marta também estava preocupada com a performance, estava preocupada com a produtividade, estava preocupada com a qualidade do serviço. Sabe, Marta estava com o coração entulhado, como muitas vezes o nosso coração está entulhado, de autoconfiança. Marta estava pensando assim, eu quero dar o melhor para o Senhor.
E o melhor que eu tenho para dar para o Senhor é uma comida maravilhosa, é uma casa limpa, é um ambiente agradável, é uma iluminação especial, é o carinho, é o abraço. E ela foi em busca daquilo que ela pensou abriria as portas para a intimidade com Jesus Cristo. Aí a gente precisa lembrar de Jesus de novo. O que Jesus disse? Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário uma só coisa. O que eu quero dizer para você é que você também muitas vezes está pensando que vai impressionar Deus com suas obras, com suas atitudes, com suas ações, com a virtuosidade do seu canto, com a sua habilidade. Que você vai impressionar Deus com sua determinação, com os resultados que você consegue construir, mas isso só faz você se tornar uma pessoa crítica. Marta, que estava entulhada pela sua própria determinação, pela sua própria preocupação com a performance, com a qualidade, com os resultados, se tornou uma pessoa amarga e crítica. Tão crítica que ela dá uma dura em Jesus. Ela chega para Jesus e diz: o Senhor não se importa, o Senhor está vendo isso aí. O Senhor está me vendo correr de um lado para o outro, o Senhor está me vendo aí me descabelando. O Senhor trouxe esse tanto de gente aqui para ficar na minha casa de um dia para o outro que eu nem estava esperando. Minha irmãzinha querida está aí sentadinha no banco, só ouvindo. Isso não incomoda o Senhor? Está me incomodando. E aí Marta vai longe demais, ela diz: ordena que ela se levante daí. Ela não faz um pedido: olha, Senhor, se o Senhor achar que eu estou certa, por favor, né? Não é fácil não fazer comida para esse tanto de homem que o Senhor trouxe aí. Manter a casa limpa. Me ajuda. Não, Marta diz: ordena que ela se levante e venha me ajudar. Sabe, irmãos, esse é o grande problema de um coração orgulhoso e presunçoso. Sabe, o problema da pessoa que acha que vai agradar a Deus ou vai se aproximar de Deus porque ela é boa, porque ela é justa, porque ela é íntegra, porque ela é piedosa, porque ela é caridosa, porque ela ajuda o próximo, é que ela começa a olhar para os outros que não vivem e não agem como ela, como gente de segunda categoria, como gente que não merece respeito, como gente que está fazendo escolha errada, como gente que não serve a Deus, como gente que não ama a Deus, como gente que é só religiosa, gente que não sabe nada das necessidades, e ela se torna amarga, ela se torna crítica. E daí eu concluo duas verdades para você pensar, para a gente seguir em frente. Você foi chamado para servir, isso é verdade, mas não é o serviço que o torna aceitável diante do Senhor. Não é porque você faz muito que você é melhor do que quem faz pouco. Nós não somos medidos assim pelo Senhor. Não confie que seja o seu desempenho que o qualifica. O Senhor nos chama à fé. Uma pessoa pode ter um grande desempenho, mas o coração longe do Senhor. Um coração cheio de incredulidade. Um coração cheio de orgulho. Um coração cheio de autoconfiança e cheio de presunção. O segundo grupo de palavras é a palavra confiança e solitude. Jesus é a fonte absoluta para suprir todas as suas necessidades. Se por um lado Marta ilustra aquelas pessoas que acham que vão agradar a Deus porque são boas, porque têm alta performance, porque estão determinadas a fazer o que é certo, porque escolheram aquilo que supostamente é o que o Senhor espera, Maria representa aqueles que sabem que têm tão pouco a oferecer, que a melhor coisa que podem fazer é confiar, é sentar e ouvir e beber da comunhão com o Senhor.
Sabe, irmãos, por isso que eu disse que o Evangelho requer de nós é que nós confiemos. Tudo começa com a fé. Sem fé, diz o autor de Hebreus, é impossível agradar a Deus. Fé no quê? Fé na palavra de Deus, não é fé na fé, não é fé nas suas ideias, não é fé naquilo que os homens inventam, não é fé nos preceitos que os homens criam, mas é fé na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E por que eu estou falando isso? Porque nós nos declaramos cristãos, nós vivemos num país cristão, e se você se declara cristão, você deveria sujeitar-se ao que a Bíblia ensina, porque a Bíblia é para o cristão a única e legítima palavra de Deus. E o que essa história me mostra? Quando Jesus chega na casa de Marta, a primeira coisa que Maria faz é sentar aos pés de Jesus. Sabe, irmãos, isso já é uma coisa assim, muito emblemática. Sabe por quê? Eu não sei se você sabe, mas na cultura oriental, do Oriente Médio, sobretudo, as mulheres não ficam junto com os homens. Os homens ficam na sala e as mulheres ficam na cozinha. É assim, eu tinha um colega seminarista que era de ascendência árabe, descendente de árabes, e ele falava, numa família árabe, quando a família se reúne, na família oriental, quando a família se reúne, os homens ficam na sala e as mulheres na cozinha. Maria está tão convencida de que não podia perder aquela oportunidade de ouvir a Jesus Cristo, que ela não está nem aí para as convenções sociais, ela vai lá e senta no meio da sala, aos pés de Jesus, e ela para ouvir. Lembre-se, o capítulo 10 é o capítulo da ação. E agora eu tenho alguém que não está agindo, que está parada ouvindo. E alguém que está agindo reclama de ter alguém parado ouvindo. Mas Jesus diz, Marta, Marta, essa agitação não vai levar você para lugar nenhum. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Porque para se aproximar de Deus não é preciso muita coisa, é preciso uma só coisa. E o que é essa única coisa? É confiar que Jesus é a fonte absoluta e suficiente para suprir a sua vida. Sabe, tem muita gente que vive espiritualmente inquieta, porque escolheu o caminho de Marta, e está batendo a cabeça, e se esforça daqui, e se esforça dali, e tenta uma ação, e tenta outra ação, e as suas forças vão se exaurindo, daqui a pouco ela desiste de tudo, ela descrê de tudo, ela não quer saber de nada, porque as forças, nossas forças, sempre são limitadas, e sempre se exaurem. Por isso, antes de se levantar, é primeiro preciso sentar e ouvir. É preciso praticar o que se chama solitude. Solitude, irmãos, é diferente de solidão. Solidão é vazio. Solidão é aquele buraco da alma que as pessoas tentam preencher com alguma coisa. Sabe, foi Pascal, né, que disse uma frase que depois foi sendo adaptada e virou uma frase assim: no coração do homem há um vazio que tem a forma de Deus. Já ouviu essa frase? A frase original não é exatamente essa, mas é parecida com essa. O que Pascal disse de verdade foi: o homem já foi feliz quando Deus era o seu Senhor, mas ele jogou Deus fora e o seu coração ficou vazio. E então ele tenta entulhar o seu coração. Meu coração vai ser cheio se eu tiver mais prazer, se eu fizer mais caridade. Não, meu coração vai ser cheio se eu tiver mais bens. Não, meu coração vai ser cheio se eu tiver filhos, se eu tiver marido, se eu tiver família, se eu viajar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E Pascal diz, nada vai preencher seu coração, porque a única coisa que pode preencher seu coração é Deus. E se o seu coração não for preenchido por Deus, ele vai continuar vazio. Isso é solidão. Solitude é aquela sensação e aquela experiência de preenchimento, de autoconhecimento através do conhecimento de Deus.
João Calvino nos ensinou que nós só podemos nos conhecer quando nós conhecemos a Deus. Então, quando eu vejo Maria sentada aos pés de Jesus, e Jesus dizendo, olha, pouco é necessário, e Maria escolheu o pouco necessário, e ninguém vai tirar isso dela, eu entendo claramente que o que Jesus está dizendo é, se você, Marta, quer um encontro com Deus, se você quer ter sua vida preenchida, se você quer fugir do vazio da solidão, e quer encontrar a solitude, encontrar o sentido, encontrar um preenchimento que faz você ter paz em qualquer circunstância, você precisa fazer o que Maria fez. Sentar, ouvir e crer. É isso que vai dar sentido à vida. É isso que vai dar razão à vida. Nós tentamos fugir da solidão enchendo a nossa vida de coisas ou de pessoas. Você gasta dinheiro com a roupa bonita, cara, porque você quer que as pessoas te olhem, que as pessoas se aproximem de você, porque você, como qualquer ser humano, foi criado para uma vida em comunhão, mas o pecado nos fez seres solitários, e agora Jesus está dizendo, Maria escolheu a boa parte. Daí, duas implicações para você pensar. Tudo que você precisa para ser humano, por completo, está em Cristo, e toda busca fora dele será exaustiva e vã. Porque Cristo é tudo que você precisa. Tudo que você precisa é confiar em Cristo, no que Ele disse, no que Ele fez, para desfrutar do que Ele tem para dar. Então, não é primeiro eu faço e depois eu recebo. Não, primeiro eu recebo e depois eu faço. Primeiro Cristo me preenche, para depois eu poder ser útil. Primeiro eu encontro a paz em Cristo, para depois eu dar paz aos outros. Terceiro grupo de palavras, dependência e segurança. Tudo que recebemos de Jesus é fruto de sua bondade e é perene. Presta atenção, Jesus diz assim, Maria escolheu a melhor parte, ou a boa parte. E qual foi essa escolha? Sentar e ouvir. O que ela fez para receber as bênçãos que Jesus tinha para dar? Nada, ela sentou e ouviu. Ela não fez uma excelente comida, ela não fez uma excelente obra, ela não mostrou sua performance, ela não mostrou suas virtudes, ela não demonstrou sua capacidade, ela não mostrou sua caridade, ela não demonstrou a sua capacidade de se compadecer do outro. Não, ela reconheceu a sua absoluta carência, a sua total dependência, a sua insignificância, e por isso ela para, senta e ouve. E depois que ela senta e ouve, e ela demonstra na sua atitude a sua absoluta dependência de Cristo, ela recebeu a segurança que Cristo tinha para dar. Isso se chama sujeição. Para a gente entender essa escolha de Maria, eu preciso levar você lá para o Jardim do Éden. É uma viagem longa, né? Lá no Jardim do Éden, quando Adão decidiu desobedecer a Deus, ele se rebelou contra Deus. Foi um ato de rebeldia. Ele achou que o que Deus estava oferecendo para ele não era suficiente. Ele caiu na conversa do diabo. Você lembra? O diabo disse para Eva, olha, do dia que você comer dessa árvore aí, você vai ficar como Deus. E Adão pensou no seu coração, bom, então Deus não está sendo justo, Deus não está sendo honesto, Deus está me privando de algo que realmente eu quero e que realmente me dá valor. E ao invés de confiar em Deus, ele confiou no diabo e nós estamos aqui, sofrendo até hoje. Rebeldia. E sabe, eu não quero ser injusto com Marta, mas Marta também ilustra um pouco esse espírito de rebeldia. Porque Marta pensa, eu vou servir a Deus do meu jeito. E Jesus diz, Marta, Marta, não é assim, minha filha.
Você está muito agitado e muito ansiosa com muita coisa. Mas não precisa de tanta coisa, só precisa de uma coisa. E a única coisa que precisa é o que Maria fez, e se ela fez, ela vai ficar aí. Ninguém vai tirar isso dela. O contrário da rebeldia é a sujeição. Ao invés de você ser um rebelde e pensar assim, você lê na Bíblia, você conhece a Bíblia, você lê o Evangelho, mas você diz, eu não aceito isso, não é assim, eu não acredito, isso não é para mim. Tá bom, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. O que você não pode é achar que Deus tem qualquer compromisso com você ou qualquer obrigação de dar para você o que você acha que merece. Porque quem decide a regra, quem estabelece o meio, quem diz o modo, não é você, é o próprio Deus, na sua palavra. Essa história que você vive já é reprise. Ela já aconteceu lá no Éden. Lá no Éden, Deus chamou Adão e disse, eu criei tudo isso aí, você pode mandar em tudo, abaixo de mim, você é o Senhor de tudo. E Adão disse, eu não quero, eu quero do meu jeito. E Adão foi expulso por causa da sua rebeldia. E agora Marta chega para Jesus e diz, Senhor, eu sei como te servir. E minha irmã Maria não está ajudando. Então, manda ela me ajudar, porque eu sei o que o Senhor quer. Eu sei o que o Senhor precisa. Eu sei o que posso oferecer para o Senhor de melhor. E Jesus responde, Marta, você está enganada, minha filha. Quem está certo é Maria. Sabe, irmãos, isso de certa forma nos ofende. Porque nós queremos mostrar para Deus do que nós somos capazes. Nós queremos mostrar para Deus que nós somos determinados, que nós somos hábeis, que nós temos condição de oferecer para Ele o melhor, que nós temos amor, que nós temos caridade. Mas Jesus diz, meu filho, minha filha, você não tem nada para oferecer se antes você não receber. Então primeiro senta, primeiro ouve, primeiro creia, depois você se levante. E aí uma promessa extraordinária. O que ela escolheu não lhe será tirado. Sabe, quando você escolhe o caminho de Marta, você vive com medo. Será que Deus vai aceitar? Será que eu estou fazendo certo? Será que é assim mesmo? Será que é isso que Deus quer mesmo? Qual será a vontade de Deus? Né? Os crentes vivem desesperados com isso. Né? Será que eu tenho que trabalhar na firma tal ou na firma B? Será que eu tenho que fazer o curso tal ou firma... E aí vem perguntar para o pastor, pastor, qual será a vontade de Deus? Eu falo, ai meu Deus. A vontade de Deus é que você seja fiel, e que você ouça, e que você creia. Essas coisas são circunstanciais. Você avalia onde você vai poder servir melhor a Deus e vai. Sabe, o crente, às vezes, quando ele vai procurar um emprego novo, ou ele recebe uma proposta de emprego, ele quer que Deus acenda um letreiro na frente dele, mostrando, esse é o emprego, esse é o emprego, esse é o emprego. Mas ele não para pensar, eu vou ter tempo para orar nesse emprego? Eu vou ter tempo de servir a Deus nesse emprego? Ou eu vou virar um escravo? Lá eu vou poder viver o Evangelho com toda a integridade? Lá eu vou poder ser sal, vou poder ser luz? Lá eu vou poder abençoar as pessoas que estão ao meu redor? Ou não? Se nada disso é verdade, esse emprego não te serve. Ah, mas o salário é bom, e daí? Lembra? Simplicidade. Tendo o que comer e o que vestir, esteja contente. Quem senta e ouve e crê, recebe o que ninguém pode tirar e por isso não tem medo. Por isso João diz lá na sua carta, o perfeito amor lança fora o medo. Que amor? O amor de Deus por você e o seu amor por Deus. Qual é o relacionamento que sobrevive à falta de amor? Nenhum, porque onde não há amor não há confiança, não há mútua dependência. Então, algumas implicações aqui para você.
Só aos pés de Jesus você pode ter uma experiência espiritual genuína e duradoura. Você pode ter experiência espiritual em muitos lugares. E as pessoas têm, em muitos lugares, em religiões, em seitas, em movimentos, em reuniões. Experiência espiritual é o que não falta nesse Brasil, né? O sujeito sobe na montanha e vê ET, e vê duende, e vê saci pererê, o sujeito tem sonhos, e o sujeito tem visões, sabe? Experiência espiritual está aí, no atacado para todo mundo, mas todas elas passam. Mas se você quer ter uma genuína experiência espiritual, você só pode tê-la aos pés de Jesus. E eu ilustro isso assim. Se Marta não tivesse ouvido o que Jesus disse, e continuasse preocupada apenas em colocar comida na mesa, e casa limpa, e tudo certo como toda boa dona de casa deve fazer, Jesus ia embora para sempre da vida dela. Mas se ela, como Maria, sentasse e ouvisse e cresce, Jesus permaneceria para sempre com ela. Eu não sei que fim teve a história. E é curioso isso que não tem um fim na história, porque essa é a nossa história. Você vai embora para casa hoje e você vai decidir. O que Marta fez? Será que Marta tirou o avental, jogou o pano de prato lá para o canto e sentou também? E falou, Senhor, se é isso que eu preciso, é isso que eu vou fazer. Ou será que Marta foi rebelde e falou, Senhor, o senhor também não sabe de nada, o senhor não é dono de casa, o senhor não sabe o trabalho que dá fazer comida para esse tanto de gente, eu vou continuar fazendo meu serviço, deixa ela sentada aí, ela é folgada mesmo, e o senhor está dando apoio e pronto. Eu não sei. Eu sei que você vai tomar uma decisão. Você vai embora daqui hoje, e depois que você chegar em casa, e amanhã, e depois da manhã, você vai decidir. Eu vou sentar para ouvir o que Jesus tem a dizer, e crer nele, e confiar nele, e receber dele tudo o que eu preciso, ou eu vou continuar seguindo o meu caminho, do meu jeito, do meu modo, achando que eu sei o que é certo, achando que eu sei o que Deus quer, achando que eu sei o caminho que me leva a Deus, e não estou nem um pouco preocupado com o que a Bíblia diz, com o que Jesus disse, com o que aconteceu na casa de Marta e Maria. Você vai escrever o fim da história, mas a questão não é que vai ser mais a história de Marta e de Maria, vai ser a história do Aguinaldo, a história do Fábio, a história da Kelsey, a história da Magali, a história do Eliezer e a história de cada um de nós. E se você entendeu a história, você vai entender também que só o que Jesus nos dá é nosso de maneira perene. Tudo que você construir com sua própria esforço, com sua própria religiosidade, vai acabar, vai se exaurir. É por isso que o mundo está assim de gente que já foi muito religiosa e hoje não quer nem saber de Deus. Está assim de gente que nunca foi religiosa e também não quer saber de Deus. Está assim de gente que acha que a única coisa importante nessa vida é comer, beber, comprar, vender, viajar e comprar roupa e comprar carro e trocar de casa. E aí, quando chega a hora da morte, vai pedir uma oração. Alguém já brincou dizendo, né, que não existe ateu num avião que está caindo. Porque no mínimo na hora do aperto o sujeito vai gritar, meu Deus! Qual Deus é? E que bom, irmãos, que nós temos essas fragilidades. Que bom que a dor bata na nossa porta, porque aí nós entendemos como essa vida é frágil e breve, e nós voltamos os nossos olhos para o Senhor. Tem um ditado popular, né, que diz assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E os irmãos sabem que eu não concordo com esse ditado, porque na verdade ninguém vem pelo amor. Porque enquanto a vida está boa, ninguém quer saber de Deus. Se a vida está boa, eu vou para Cancún, eu vou para Disney, eu vou
aproveitar a vida. Mas quando a vida começa a andar ladeira abaixo, aí eu me lembro que a vida é mais do que essas coisas. Então, para terminar e para você pensar, a gente tem aqui um grupo de pessoas entre os quais pode haver alguém que está confiando em seu desempenho, na sua justiça e na sua bondade. Você está pensando assim, eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que Deus quer de mim. Você nunca leu a Bíblia, você não conhece Jesus, mas você acha que sabe. Então, quero dizer para você, não se engane. Sua justiça, suas virtudes, suas boas obras, sua caridade, sua bondade não torna você aceitável diante de Deus. E a razão é simples. O melhor que nós podemos oferecer está muito longe do que Deus requer. Tudo que nós fazemos está contaminado pelo pecado. Nós precisamos de um Salvador. E por isso Jesus veio ao mundo. Também tem pessoas aqui cujo coração está entulhado de coisas, de compromissos, de desejos, de bens. E eu quero dizer para você que está assim entulhado. Você está aqui agora sentado, mas você está pensando que a hora que você chegar em casa, você ainda tem que trabalhar, amanhã tem que fazer não sei o quê, depois da manhã tem que fazer não sei o quê, tem que pagar a conta, tem que pagar. E aí você fala assim, eu não aguento mais essas contas, mas foi você que fez as contas, agora você paga. Não se iluda com a realização que tudo isso traz. Porque tudo isso vai passar. Aliás, já está passando. E algumas coisas estão passando, inclusive raiva em você. E o tempo vai chegar em que você vai olhar para tudo e falar, e agora? O que eu faço com isso? Por fim, também há pessoas aqui que estão pensando que precisam de mais, que ainda não estão satisfeitos, porque está faltando ainda muita coisa na sua vida. Não se iluda mais. Se você não encontrar tudo em Jesus, você não encontrará em nenhum outro lugar. Em outras palavras, ou você está satisfeito com Cristo, e isso é suficiente, ou você vai continuar correndo atrás de coisas para encher o seu coração, e o seu coração vai ficar e continuar vazio. E nem interessa se você é cristão, você pode cair nessa mesma tentação. De tentar encher sua vida de coisas que não vão enchê-la jamais. Por isso, nós precisamos retornar para a simplicidade. Simplicidade do Evangelho. Simplicidade do Evangelho é o que Maria fez. Senta, ouve, crê, recebe, depois levanta e vai servir. Que Deus nos dê a graça de agir assim. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso e Santo, eu te agradeço pela sua palavra e te peço que o Senhor nos dê a graça de entendê-la, crer nela e vivê-la. Porque nela e em Jesus que se revela nela, é que nós encontramos tudo que precisamos. Perdoa-nos quando tentamos encher a nossa vida com outras coisas que não o Senhor. E ajuda-nos e abre a nossa mente e o coração para entendermos essas verdades, eu te peço em nome de Jesus. Amém.